Uma boa noite a todos. Muita satisfação que mais uma vez estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, né? E hoje vamos fazer de uma forma diferente, uma forma mais dinâmica, né? Estou dividindo a aula com a Cecília. Boa noite, Cecília. Boa noite, Cecília. Boa noite, boa noite. Onde eu vou fazer parte da aula e ela vai fazer parte. Vamos ter essa experiência para ver se a gente consegue tornar a aula um pouco mais alegre, um pouco mais dinâmica, tá? Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa aula, esse momento de aprendizado, né? E que possamos colocar em prática o ensinamento dessa noite, colocar em prática no nosso dia a dia, para tornarmos a nossa vida uma vida melhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Tá aparecendo aí certinho? Sim. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a 9ª aula, né? Parte A, manifestações espíritas, manifestações inteligentes, manifestações físicas provocadas e manifestações físicas espontâneas. E parte B, as comunicações espíritas. Próximo. Parte A, manifestações espíritas. O que são as manifestações espíritas? Na nossa infância, muitos de nós, se não todos, ouviu falar em assombrações, fantasmas, barulhos, ruídos, né? Através dos nossos pais, avós, amigos, para colocar medo, coisa do gênero, né? E assistimos também a alguns desenhos, um que marcou a nossa infância é o Gasparzinho, esse da imagem, né? Que é o Fantasminha Camarada, né? Então, as manifestações são aparições que podem ser percebidas pela visão, audição, toque ou ruídos, através de desenhos, música, escrita, etc. Como acontecem essas manifestações? Por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação, ou seja, médium, né? Os homens primitivos cultuavam seus antepassados. Era uma forma que eles tinham de expressar sua experiência com o mundo espiritual, né? Eu semana passada assistindo um programa chamado Monstros do Rio no Animal Planet. O pescador Jeremy Wade, né? Ele estava na Mongólia e ele foi pedir autorização pro feiticeiro da tribo, né, para pescar um determinado peixe, né? E ele esperava um ser ancião, né, alguém de idade, né? E ele se espantou que era uma mocinha, né? Aí ela se vestiu toda e teve uma manifestação onde os, os espíritos de seus antepassados autorizaram ele a fazer a pesca, né? E dessa maneira podemos entender que os deuses egípcios, gregos, chineses, etc., também tiveram seu início na crença dos espíritos familiares e depois nas dos comunitários, né? Conforme explica no livro José Herculano Pires, O Espírito e o Tempo.
Os fenômenos espirituais ou manifestações espíritas sempre existiram e podem ser percebidas através da história das religiões de todos os povos. Os espíritos não foram inventados. Ou seja, os espíritos sempre existiram, né? Desde sempre. Manifestações inteligentes. Diz Kardec, para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre ou voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento, né? Na figura ao lado nós temos uma criança soltando uma pipa, né? E quando a gente solta uma pipa, a gente dando puxões na linha, que a gente chama de soquinho, né? A gente consegue manipular a pipa para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? E então tem essa ação do vento que bate na pipa e através da nossa vontade a gente manipula ela para lá e para cá, né? Agora, se a pipa está numa sala fechada, onde não tem vento e não tem nenhuma ação por ela, e ela se movimenta ela faz essa movimentação para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, a pipa não tem uma vontade própria, ela não tem essa capacidade de, por si só, fazer esses movimentos. Então, podemos dizer que tem uma manifestação inteligente, tem uma vontade, uma obediência de um comando expressado por um pensamento, né? A isso a gente dá o nome de manifestações inteligentes. Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento, comportam um sentido, simples movimentos ou ruído. Liberdade de ação que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade. Troca de ideia entre o homem e os espíritos, né? Próximo. Manifestações físicas, né? A gente vai entrar aí já no nosso tema para compreender o que chamou a atenção de Kardec para que ele pudesse dar início aos estudos que nos ajudam tanto atualmente. Nós podemos perceber na figura ao lado que os objetos estão voando, né? Tem objetos no teto, tem objetos fora do chão, porém não no teto, num ambiente intermediário, pessoas caídas no chão, demonstrando para nós a potência do fenômeno, né? Kardec explica que manifestações físicas são as que se traduzem por efeitos sensíveis, como ruídos, o movimento é a deslocação dos corpos sólidos, é o que a gente está vendo, e pode ser percebido, ouvido, sentido por todas as pessoas que estão ali naquele recinto. O codificador alerta que devemos tomar cuidado para classificar esse tipo de manifestação, como ruídos e pancadas, pois é sobretudo nesses casos que devemos temer a ilusão, pois há muitas causas naturais que podem produzi-las. Vamos observar que a época em que estava acontecendo a pesquisa, a investigação de Allan Kardec, o que acontecia nas cidades? Não existia o volume de barulho que existe hoje. Então, ele, através da sua observação, ele conseguia catalogar o tipo de ruído que acontecia quando era ocasionado por uma inteligência, né? Por uma vontade alheia aos encarnados. E ele fala para que nós tenhamos cuidado, porque nós vivemos envolvidos numa multidão de sons, não é? Então, mesmo se acontecer alguma coisa que tenha um barulho diferente, nós muitas vezes não vamos perceber. Ou, naquela época, poderia ser confundido.
né? Porque pode acontecer um vento dentro da casa, uma janela bater, não é? Uma porta de armário se abrir, um animal passar, derrubar, pular em alguma coisa, né? E derrubar um copo, alguma coisa assim que vá nos dar a entender que seja um efeito, uma manifestação física espiritual. Tais tipos de manifestações acontecem pela manipulação do fluido universal, não é que é o fluido primitivo, o que dá origem aos demais, né, através das suas variações, pelo pensamento e vontade de um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Allan Kardec ainda alerta que os espíritos elevados não se ocupam dessas manifestações, servindo-se dos inferiores para produzi-la. Né? Vejamos, numa construção, vamos olhar o Cristo Redentor. Não é? Naquela construção magnânima, o que acontece? Existem aqueles profissionais que elaboraram um projeto e existem aqueles profissionais que executaram o projeto. Então, vamos dizer assim, que as manifestações, elas são produzidas por espíritos inferiores porque eles ainda estão mais ligados à matéria. Então, eles conseguem se desenvolver melhor, eles conseguem manipular melhor os fluidos que são mais densos, né, do que os espíritos que são espíritos elevados, né, já com uma intelectualidade e moral já bem equilibrada, mas esses irmãos evoluídos, eles ficam na coordenação, na supervisão desses fenômenos. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Sendo assim, todo o fenômeno ele tem uma finalidade produtiva, não é, instrutiva e educativa para a sociedade, para a humanidade. Próximo. Quando nós começamos a estudar as manifestações físicas, neste capítulo, nós vemos que Allan Kardec ele tem uma vontade enorme já de saber como é que isso acontece, como que um espírito, né, pode levantar, erguer um objeto muito pesado ou vários objetos ao mesmo tempo, e ele quer essa resposta e ele pergunta ao espírito São Luís, não é? Que responde da seguinte maneira: combinando uma porção de fluido universal com o fluido que se despreende do médium, apropriado a esses efeitos, né? Efeitos físicos, aliados à sua vontade. O perispírito é o manipulador dos fluidos, já que o espírito é mais etéreo. Então, o perispírito, o espírito, ele pega uma porção do fluido universal, ele pega o fluido que se desprende do médium para realizar o fenômeno, através do perispírito manipula e envolve o objeto que é animado por uma vida aparente, né? Para responder ao estímulo do espírito. Próximo. Manifestações físicas provocadas, não é? Allan Kardec ele se demora nesse tipo de manifestação, porque ali é objeto dos seus estudos, né? da sua pesquisa, da sua investigação. Não são intencionalmente produzidas pelo homem, tipo de fenômeno que a gente conhece bem, né? A gente conhece, tem literatura, já estudou das mesas girantes, das materializações, né? Como a gente tem aqui também. E esse fenômeno, as materializações, elas vieram posterior, né? O fenômeno inicial é das mesas girantes, né? Este fenômeno serviu de apelo para chamar a atenção de Kardec para dar início aos estudos da doutrina. Então, era necessário que se fizesse
que tivesse uma explosão, né, em vários pontos começaram do país, começaram a acontecer esses fenômenos para que a atenção de Kardec fosse chamada, né, para que ele pudesse fazer aí o que a gente tem como codificação, como livros de estudo e de entendimento, trazendo a interação do mundo espiritual, do mundo para o mundo, com o mundo físico. Próximo. Médiuns de efeitos físicos, né, são os responsáveis por esse tipo de fenômeno, porque eles têm o fluido animalizado por disposição orgânica, que conhecemos como ectoplasma. Kardec, então, como o professor Rivaio e outros pesquisadores, pensaram inicialmente que os efeitos que provocavam o movimento nos objetos poderia tratar-se de uma corrente elétrica, corrente magnética ou uma interferência de fluidos para explicar o movimento, não é? Fluidos dos médiuns. O que ele observou? Ele observou que, como os médiuns ficavam ao redor da mesa, se posicionando intercaladamente, homem e mulher, apoiando alguns dedos que eles consideravam ser mais energéticos, né? Mas que isso não tem relevância no processo de manifestação, não é? Nós, os seres encarnados, nós somos muito apegados a rotina, a uma conduta, né, rotina, a um desempenho de certas tarefas, modos, né? Nós somos ligados a modos, né? E isso não importa. Ele percebia que, com a vontade do médium, o movimento ele era potencializado. Porém, o que aconteceu, né? Porque a cada vez que ele se aprimorava, ele chegava num determinado ponto, uma nova situação acontecia, né? E aí ele tinha que buscar mais respostas. Porém, outros fatos vieram a demonstrar a existência de inteligência que recebia comandos. Sem mudar de lugar, a mesa se erguia sobre os pés e respondia perguntas com determinado número de batidas ou pancadas. Observou-se, então, que se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. Primeiramente, sim e não. Depois, segundo o número de pancadas convencionado, correspondente às letras do alfabeto, para a formação de frases. Então, ela começou a formar frases, palavras, frases, parágrafos. E o que acontecia? Algumas perguntas eram feitas e eram respondidas de uma forma que nada tinha a ver com a vivência dos médiuns. E outras perguntas eram respondidas em outros idiomas. Então, tudo isso veio a corroborar, né, com a conclusão de que é um efeito inteligente, né, que existe algo por trás, um comando inteligente, lógico, e que veio nos trazer um recado. A partir dessa descoberta, o que aconteceu? Kardec foi aprimorando os objetos para que a comunicação fosse feita. Por quê? O que os espíritos queriam? Se comunicar, né? Mas batida, pancada, ruído, né? Tem que se comunicar como? De uma forma que todos poderiam entender. Então, Kardec ele começou a melhorar, né, as ferramentas de utilização para a comunicação. Não é? Então, aí foi uma cestinha com uma caneta amarrada na ponta, uma tábua com letras do alfabeto, até chegar a ele a compreender que tudo isso era apenas um porta-lápis, porque a própria mão do médium, segurando a caneta, poderia trazer a mensagem diretamente. E depois nós vamos estudar aí
as formas, né, da mediunidade e da psicografia. A próxima. Nós vimos as manifestações provocadas que foram objeto de estudos de Kardec por muito tempo, e nós temos também objeto do estudo as manifestações espontâneas, né? Segundo Kardec, são manifestações onde não tem intervenção dos participantes, quase sempre são muito importunos, ocorrem com pessoas que nunca ouviram falar a respeito. Registrou vários fatos do tipo ruídos, pancadas, lançamentos de objetos de um lado para o outro, fogo que se inicia do nada, levantamento de objetos. Também temos os transportes, porém esses exigem muita concentração de fluidos, é necessário uma certa afinidade entre espírito e médium para expansão do fluido perispíritico do encarnado para combinar com o do espírito que deseja fazer o transporte. Nas manifestações espontâneas, nós temos no livro dos médiuns alguns relatos, não é? Que enquanto esses fenômenos estavam acontecendo, esses irmãos eram trazidos até Kardec para conversar com ele, né, para dizer o que acontecia. E numa dessas ocasiões, veio falar com Kardec um espírito que ele desestruturava toda uma residência, né? Ele jogava pedra, ele fazia todo tipo de transtorno para as famílias, não é? Então, todas as noites ele começava, ninguém dormia, e foi chamado, e ele disse que não tinha assim um motivo, né, para que ele fizesse aquilo, ele gostava de fazer. E quem fornecia o ectoplasma, não é, o elemento para que o efeito físico acontecesse, era uma criada, né? Era uma empregada da casa, que ela tinha tanto medo que nesse momento que começava a acontecer, ela começava a doar muito, muito, muito em função do seu sentimento, né? Do seu temor. E Kardec perguntou o que acontecia, e ele disse que ninguém orava por ele, não é? Então, muitas vezes, não é só o espírito zombeteiro, o brincalhão, né? É aquele espírito também que quer ser lembrado. Tudo tem uma razão de ser, não é? E como nós dissemos antes, todos esses acontecimentos, eles são muito bem coordenados, né? Por uma instância superior. Então, para que nós, encarnados, estejamos sempre atentos, não é? Se tem alguma coisa diferente acontecendo, quem tem que mudar, não é? Somos nós, né? Nós que estamos fornecendo o material necessário para que aquele fato aconteça. Né? Então, nós temos que estar realmente com muita atenção. Próximo. O fenômeno de transporte, ele é um fenômeno raro, né? A palavra aporte também serve para designar esse tipo de fenômeno. A tradição espírita incorporou o termo francês aporte. A língua, não sei se falei em francês, acho que não. A língua portuguesa, como aconteceu no inglês, para designar também essa forma especial de transporte de objetos a recintos fechados. Este fenômeno só difere dos que tratamos acima pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira suave, quase sempre delicada, porque são transportados, não é? Nós temos também o fenômeno aporte tratado no livro dos médiuns, né? Obviamente, bem como também no capítulo Efeitos Físicos, no livro Domínios da Mediunidade, nós também vamos encontrar uma reunião mediúnica, em que, ao final, o irmão ali colaborador, ele recolhe fluidos da médium ali, que está participando ativamente das materializações e tudo mais, e ele traz
flores para o ambiente, né? Ele vai de um lugar, ele vem para a reunião, ele sai e traz, né? Para a reunião e todos ali conseguem perceber a beleza, o perfume, conseguem aproveitar, né? Ser reenergizados por aquela atitude. Próximo. Próximo nós vamos entrar na parte B. Mas deixa eu só fazer uma brincadeira de descontração. O aporte em francês deve ser apporti. Deve fazer o biquinho para pronunciar a palavra. É que ninguém viu meu biquinho. Sim. Vamos lá. Parte B. As comunicações espíritas. Ensina Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. E aqui a gente pode levar ao pé da letra a parábola dos talentos, né? Cada um recebe seu talento, recebe o que tem de melhor para multiplicá-lo, né? Para colocar em prática na seara do bem, né? Na seara espírita, a maioria inquieta-se pelo desenvolvimento imediato das faculdades mediúnicas. Todavia, a mediunidade não se resume em manifestações exteriores, e sim no aprimoramento interior de cada ser, por meio de conhecimento e do amor, as duas coordenadas que possibilitam a efetiva evolução até a condição suprema de espírito puro. Aqui nós devemos buscar constantemente nosso progresso espiritual, resultante de esforço e de trabalho de cada um na seara do bem, né? Sabemos que todos nós, seres encarnados, temos mediunidade, e em mais ou menos grau. O nosso desenvolvimento deve ser acompanhado pela educação, trabalho fraterno e da nossa boa vontade na caminhada evolutiva. A espontaneidade é indispensável, considerando que a tarefa mediúnica são conduzida em conjunto com os mentores do plano espiritual. Próximo. O médium não possui senão a faculdade de se comunicar. A comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Seus espíritos não querem se manifestar, o médium nada obtém. É como um instrumento sem músico. Se a gente deixar um instrumento em cima de uma mesa, né, ele não emite som sozinho, né? Então, o instrumento do médium é a espiritualidade, né? Sem a espiritualidade, seu dom não aparece. O que devemos esperar exercendo a mediunidade? Nada menos que a nossa própria evolução e crescimento espiritual. Alívio das dívidas. Não queremos destaque. Mediunidade não nos faz especiais. Os talentos que a gente recebe, falando de mediunidade, né, a gente tem que converter em bem, né, em bem ao próximo, conforme Jesus nos ensinou, né, servir, né, dentro do amor, dentro da caridade, sem esperar nada em troca, né? Esse foi assim como Jesus Cristo nos deixou como exemplo, né? E ele nos deixou seus ensinamentos, né? Que são atuais até hoje, né? O manual de conduta moral, que é o Evangelho, foi escrito há 2000 anos, ele é atual. Ele é nossa referência para a nossa evolução.
Próximo. Cecília, não estou te ouvindo. Inimigos da boa mediunidade. O microfone estava com uma coisinha. Então, temos inimigos de toda parte, né? Próximo. Mas esse é o nosso amigo. Esse trabalho interior a ele é um amigão. E quando nós somos perguntados, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Próximo. Nós podemos dizer que quem é contra nós somos nós mesmos. O próprio médium, com personalismo, vaidade, ambição, ignorância, rebeldia, sentimento de inferioridade, de comparação, de desajuste, desagregando, colocando seus interesses à frente do interesse da causa do Cristo, que é o servir sempre, que é a utilidade de cada um de nós. Por isso que a mediunidade foi colocada em todas as mãos, para que nenhum de nós pudesse dizer que estamos sendo tolhidos, não é que está sendo retirado de nós, não é alguma faculdade, seja em maior grau, seja em menor grau. E tem outro inimigo também, não é? E mais poderoso, né? A lição traz para nós, que é o próprio seio das instituições espiritistas, constituindo-se daqueles que convenceu, né? Aqueles que convencem quanto aos fenômenos, aqueles que são médiuns fabulosos, que realizam grandes feitos, mas que, porém, não se convertem ao evangelho, não é? Se perdem no meio do caminho, se envolvem muito mais com a vida material do que com a vida que nós temos, a nossa vida espiritual, não é? Deixam em segundo plano a religiosidade, não é? Então, se diz um religioso, vamos dizer assim, que, né, estamos falando de amar ao Cristo, de bons propósitos, nós estamos falando de religiões específicas, estamos falando de conduta, não é? De amar ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? O auto-amor. Estamos falando dessas três alicerces, né? Esses três fundamentos aí que o Cristo nos deu, nos presenteou, sem se converter. Então, nós sabemos de médiuns que tinham nas mãos um dom maravilhoso e se perderam pelo caminho e perderam tudo. E nós temos que atentar para tudo isso, porque entrar nesse caminho em que as coisas materiais falam mais alto que as coisas do espírito é uma falta de desatenção de cada um de nós. É como se nós recebêssemos uma mensagem e nós falássemos para o outro. Nós recebêssemos um conselho, um remédio e disséssemos o outro é que está doente, não nós. Não é? Então temos que ter esse despertamento. Não é? Não podemos mais ser inimigos de nós mesmos. Temos que nos ajudar, não é? Para sermos aí, como já dissemos, essa ferramenta útil. Próximo. Mediunidade vencedora, ela existe? Ela existe, ela existe. Ela é uma mediunidade com Jesus, com muito amor, com muita humildade e muito esforço, para sermos merecedores da amizade, dos benfeitores espirituais, não é? Não é mais me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. É me diz quem és que eu vou te dizer com quem tu andas, né? O Espírito da Verdade nos consola nesse caminho. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, não é? É um caminho em que nós vamos desalinhar para que ele possa receber a boa semente. Não é isso que o arado faz? Ele machuca a terra para que ela possa receber a semente, o que precisa para se renovar, para renascer, né? E é isso que nós fazemos. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Então, amanhã, nós vamos recomeçar de onde nós paramos hoje,
não vamos zerar, né, essa conta. Não, nós vamos continuar. A cada existência, nós vamos continuar de onde nós paramos. Seja acertos, sejam os erros, não é? Bem, seria bem para todos nós se fosse uma sucessão de acertos. Mas nós estamos aqui nesse mundo de expiação e provas, não é? Nesse mundo cheio de maravilhas, cheio de remédio para as nossas dores, para as nossas necessidades, né? Cheio de pessoas que vêm aí nos brindar com ideias diferentes, com opiniões diferentes, para que nós possamos compreender, não é, um pouco mais a nós mesmos, exercitando aí paciência, tolerância, nos responsabilizando pelas nossas escolhas, que trazem consequências para as nossas existências, sendo que foi colocado nas nossas mãos esse dever tão bonito, não é? Esse trabalho tão bonito de auxílio ao próximo, e ele é tão bonito que ele é invisível. Nada se perde no reino de nosso Pai. Nossos suores, vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. A mediunidade não se resume apenas no exercício puro e simples das mais diferentes faculdades, porque exige, antes de tudo, trabalho, sacrifício com amor, na sublime tarefa de vivenciar a Jesus. Ajuda-te que o céu te ajudará, não é? Nós já ouvimos do Mestre e queremos que essa máxima viva em cada um de nós, na medida que nós vamos fazendo o possível para nos aprimorar, para vencer a nós mesmos, as nossas más tendências, e sejamos vitoriosos com essa mediunidade maravilhosa, atuante, útil e vencedora, não é? Porque vai vencer a nós mesmos. Nesse momento que chegamos ao final desse nosso encontro, agradecemos a presença de todos, rogamos ao Cristo que tenhamos novas oportunidades para estarmos juntos, para que possamos nos encontrar, nos abraçar, mas saibamos com toda certeza que esse abraço vibracional, esse abraço de amor, esse abraço que vai nos acalentar, nos reconfortar, trazer fluidos, né? Esses fluidos estão falados no nosso estudo de hoje, benéficos para todos nós, para quem nós vamos encontrar aí, e para o nosso planeta que está precisando, né, de saúde, está precisando respirar. E nós sejamos aí os condutores desse amor, da saúde e dessa boa respiração para o nosso planeta. Que Jesus nos abençoe, que sejamos a luz, a alegria por toda parte. Graças a Deus. Graças a Deus. Queria agradecer a participação, Cecília, sensacional. Obrigado, obrigado, obrigado de coração. Espero que nossos queridos irmãos sintam a mesma satisfação que eu senti de tê-la como parceira nesse trabalho, tá? Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.